O Retorno do Jovem Príncipe, de Alejandro Guilhermo Holmes. Pasta 4. Capítulo 15. Eu estava totalmente mergulhado no prazer de dirigir pela estrada sinuosa, que acompanhava a margem de um grande lago em meio a florestas de pinheiros. A cada mudança de marcha, o ronco do motor reverberava em minha coluna. Nesse momento tão especial, a súbita pergunta do garoto caiu sobre mim como uma nevasca na primavera. Você estava me falando sobre pessoas sérias, disse ele. O que mais você sabe sobre elas? Algumas coisas, murmurei, resignado pelo fato de que seria impossível lhe explicar que ele interrompera uma incomparável sinfonia mecânica. Afinal de contas, eu mesmo corri o risco de me tornar um distinto membro dessa espécie. O que o impediu? Perguntou o jovem príncipe, indo como sempre no âmago da questão. Quando observei as pessoas sérias ao meu redor, todas respeitáveis e bem-sucedidas, percebi que nenhuma delas era verdadeiramente feliz. Você está querendo dizer que a ordem e a disciplina fizeram com que elas ficassem infelizes? Perguntou o jovem príncipe espantado. Não, respondi. Mas acontece que, em muitos casos, os indivíduos que amam a ordem detestam surpresas e tudo o que está fora do seu controle. Mas quanto maior é o controle que eles exercem, menor é o prazer que têm. Eles gostam de viver em um mundo que gira em uma órbita exata e previsível. Um mundo sem magia e sem deslumbramento. Qualquer mudança faz com que fiquem irritados ou preocupados. Como nossa realidade é mutante, eles têm muitas oportunidades para isso. Você me lembra de um acendedor de lampiões que não conseguia sair de sua rotina, disse o jovem príncipe. Quando o planeta dele começou a girar com mais velocidade, o trabalho dele se tornou infernal. Bem, prossegui. Esses indivíduos passam pela vida com um estilo tão glamouroso e sucinto quanto os seus obituários, mesmo quando colecionam numerosas medalhas e diplomas. Ninguém se atreve a acrescentar uma nota de rodapé dizendo: apesar de tudo isso, eles não foram felizes. Os céus escrevem o epitáfio que eles merecem em um meteorito passageiro. Ninguém deveria se sentir orgulhoso de ser uma chama passageira, observou o jovem príncipe. Não. Ninguém deveria se sentir orgulhoso disso. Concordei e acrescentei. Essas pessoas são como uma pequena fagulha que se extingue rapidamente, como um vagalume no abismo do tempo. Continuei meu raciocínio. E há outros indivíduos que, diante da realidade, sem querer renunciar a seus ideais, como as pessoas sérias, tentam protegê-los com tanta veemência que constroem um muro ao redor deles. Isso só serve para sufocar seu espírito. Às vezes o muro fica tão perfeito que eles não conseguem encontrar uma brecha para entrar. Então, ficam do lado de fora, como marionetes sem o manipulador, como fantasmas que não sabem quem são, nem de onde vieram e nem para onde vão. O mundo deles flutua sem destino, e à medida que o tempo passa, se torna frio como um cometa. Eu não gostaria de ser um cometa, comentou o jovem príncipe. Depois perguntou: o que é fantasma? Fantasma é uma imagem sem conteúdo, uma sombra, uma aparência sem substância. Há quem pense que fantasmas não existem. Eu, ao contrário, penso que existem e que há muitos deles onde quer que eu vá. Para mim, os fantasmas são pessoas que não têm coração. Eu não gostaria de ser um fantasma, refletiu o jovem príncipe, cada vez mais consciente dos problemas de se tornar adulto. Nesse caso, você não deve trair seus desejos, nem os trancar dentro de você, deixando que eles morram de privação. Aprenda a combinar o que é real com o que deseja. Dê o melhor de si em tudo o que fizer, para que o resultado reflita seu espírito. E dê o melhor de si a todas as pessoas, para que elas retribuam com muito mais do que você deu. A única maneira de manter um sorriso no rosto é continuar sorrindo. E a única maneira de preservar o amor é dando amor. Chega um momento em que você se encontra entre um mundo egocêntrico, o mundo da criança e o mundo receptivo aos outros, e o mundo da maturidade.
Nesse momento, você deve se livrar de seus caprichos, suas regras estritas e seu egoísmo, para defender seus princípios mais nobres. Ame a si mesmo e será capaz de amar os outros. Ame seus sonhos e você criará para eles um mundo cordial e maravilhoso, cheio de sorrisos e abraços. Este será o mundo onde você desejará viver. E esse mundo irá girar em uma órbita multicolorida. Se você de fato acreditar nele, se o construir aos poucos com gestos cotidianos, esse mundo se tornará possível para você. Será a recompensa pelo seu mérito, pois eu nunca vi ninguém desfrutar plenamente uma felicidade não merecida. Só as pessoas que amam de verdade são estrelas, e a luz delas continua a brilhar sobre nós muito tempo depois que elas se foram. Percebi muita emoção e fervor em sua voz quando ele me disse: Quando eu morrer, quero ser uma estrela. Me ensine a viver para me transformar em estrela. Abraçando seu cachorro, ele recostou a cabeça no vidro da janela. Não posso lhe ensinar nenhuma fórmula específica, respondi gentilmente. Não sou professor de estrelas. Tudo o que eu posso fazer é lhe ensinar aos poucos coisas que aprendi na vida. Meu punhado de verdades que, como todas as verdades, só podem ser transmitidas por meio do amor. Mas você, como todos nós, carrega dentro de si a capacidade para amar. Se for paciente o bastante, vai encontrar a resposta. Mas ele já não estava me ouvindo. Talvez tivesse descoberto que na Terra dos Sonhos todo mundo é príncipe e todo mundo é estrela. Capítulo 16. Naquela noite, dormimos em uma bela pousada às margens de um lago, cercada por um grande bosque. Fora construída em madeira e pedra e tinha recantos agradáveis com lareiras acesas. Todos os quartos eram decorados com papel de parede, cujos temas e cores combinavam com o nome de cada um. O nosso recebera o nome de A Pastagem. Suas paredes exibiam imagens de ervas e flores de um verde suave. Em função dos regulamentos da pousada, Asa dormiu sozinho naquela noite, em um pequeno, mas aconchegante cubículo. Eu sabia que não seria fácil para meu amigo separar-se física e emocionalmente do cachorro, mesmo que só por uma noite. Quando fomos jantar, não fiquei surpreso ao encontrar a mesma família barulhenta que encontráramos no almoço, pois as possibilidades de alimentação e hospedagem não eram muitas naquela área. Nossa entrada, é claro, provocou o mesmo burburinho de antes. Eca, peixe! Ai, a Fresquita não gosta de peixe! Se você gosta disso, então por que não vai pro mar? Foi você que não toma banho! Ei, pessoal, olha o princeso! Oi? Provando a verdade do ditado: faça o que fizer, você nunca irá agradar a todo mundo. Ao longo da refeição, entretanto, provavelmente devido à fadiga tanto das crianças quanto dos adultos, a atmosfera na mesa deles foi se tornando tão desagradável que começamos a nos sentir incomodados com a manifesta agressividade e violência mal contida. A criança mais nova chorava desconsoladamente. Outra recebera a punição de não participar da refeição. Uma terceira estava sendo obrigada a terminar um prato de peixe, qual obviamente não tinha gostado. Menina, coma logo esse peixe. Não! Deixa de frescura, come logo, menino. Mas eu não gosto! Mas você vai comer. Você não sai dessa mesa até comer esse peixe inteiro. As outras duas mantinham os olhos em seus pratos, sem se atrever a comentar as punições dos irmãos. Tudo isso perturbou muito meu jovem amigo. Desacostumado a querelas de família, ele não conseguia comer. Foi então que realizou o segundo milagre de nossa jornada. Com licença. Levantando-se da mesa, foi buscar Asas, que trouxe nos braços como um lindo bebê branco e ofereceu de presente às crianças.
Com os olhos faiscantes de alegria, elas estenderam as mãos para acariciar o bichinho. Coisa mais linda. O gesto do jovem príncipe e sua atitude foram tão comoventes que os pais não souberam o que dizer. Por fim, decidiram recusar a oferta. Mas quando sorri e assenti com a cabeça, o assunto foi resolvido. No dia seguinte, haveria 8 passageiros no carro da família. A partir desse momento, a felicidade retornou à sala de jantar e meu jovem amigo conseguiu saborear sua refeição, frequentemente interrompida por acenos e risos das crianças e pelos latidos deliciados de Asas, que agora tinha 5 donos dispostos a brincar com ele e satisfazer suas necessidades. Foi maravilhoso você ter feito isso. Ainda mais depois que aqueles garotos caçoaram de você hoje de manhã, disse eu, curioso para saber qual seria a reação dele. Ele disse: Você me fez ver que eu provoquei aquelas crianças com a minha aparência incomum. Não é errado as crianças serem espontâneas em suas reações. De qualquer forma, eu já não aguentava mais a tensão e sentia vontade de fazer alguma coisa para acabar com aquilo. Asas ficou ao meu lado quando eu mais precisei, me dando felicidade. É bom que ele agora possa alegrar outros corações. Com essa experiência reconfortante, o segundo dia de nossa jornada chegou ao fim. Uma vez mais, senti que com um simples gesto, o jovem príncipe superara todas as minhas muitas palavras. Capítulo 17. Depois de um sono revigorante, acordei um tanto mais tarde que o habitual. Olhei para a cama do jovem príncipe, mas ele não estava lá. Ao levantar as cortinas, avistei-o sozinho à beira do lago, tranquilo como suas águas. Os restos de uma neblina estavam sendo derretidos pelos primeiros raios de sol, como algodão doce se desfazendo na boca de uma criança. Toda a paisagem irradiava uma enorme sensação de paz. Meu jovem amigo e eu tomamos café da manhã e nos preparamos para reiniciar a viagem. Ao sairmos, notamos que o carro da família barulhenta não estava mais lá. Durante 15 minutos, percorremos uma estrada poeirenta, sombreadas por araucárias, abetos e pinheiros. Ao chegarmos no final do bosque, o jovem príncipe exclamou de repente: Pare, por favor! Que foi? Para o carro! Repetiu ele com evidente aflição. Assim que o fiz, ele desceu do carro e penetrou cerca de 20 metros no bosque, sem dizer nada. Ah, então é isso, pensei, dando um suspiro de alívio, surpreso com o fato de que necessidades fisiológicas assaltassem meu amigo de forma tão súbita. Com amargura, entretanto, descobri que não fora isso que desencadeara sua reação. Ele agora retornava ao carro com asas nos braços. E ao contrário do primeiro dia, quando carregara o cãozinho com uma fagulha nos olhos, seu rosto demonstrava dor e desapontamento. Eu não podia entender como alguém podia ter abandonado no bosque uma criatura tão meiga. Ganindo, tremendo e cheio de medo, Asas lambia desesperadamente as mãos e o rosto do jovem príncipe. Sua alegria por nos ver era óbvia. Não podem ter sido os meninos, sugeri, tentando descobrir os sentimentos de meu amigo diante de um comportamento tão cruel. Eu não entendo por que eles não deixaram Asas na pousada para ser devolvido a nós. Algumas palavras de agradecimento ou desculpa bastariam para nos satisfazer, disse eu, enquanto o jovem príncipe permanecia em silêncio. Tantas emoções haviam esgotado as energias do filhote. Assim que partimos novamente, ele adormeceu no colo de meu amigo, que continuou a afagá-lo por muito tempo. Uma vez mais, a estrada deixou o vale e ingressou em uma área inóspita, cuja imensidão desolada era um convite à introspecção. Nós não ousávamos quebrar o silêncio, como se nenhuma palavra fosse adequada à ocasião. Finalmente falei. Vamos agradecer por Asas estar vivo.
Vamos agradecer e seguir em frente. O jovem príncipe permaneceu em silêncio, como se não tivesse me escutado. Seu olhar era melancólico e sombrio. Após um longo momento, ele disse: Eu também abandonei uma flor e não consigo me perdoar por ter deixado que ela murchasse. Também me sinto culpado por ter duvidado de boas intenções do meu amigo. Eu culpo a erva daninha por isso. Pelo menos em parte. Então entendi o que estava acorrentando o jovem príncipe ao passado e tirando o brilho de seu sorriso. Essa é a dificuldade que impede você de seguir em frente, disse eu, totalmente convencido de meu diagnóstico. Escute, vou lhe contar o segredo da felicidade. Você sabe o segredo? Perguntou o jovem príncipe, arregalando os olhos, incapaz de acreditar que a resposta que a humanidade procurava havia séculos iria ser revelada a ele ali, naquele momento. Bem, acho que sei, disse eu, percebendo que seria mais útil parecer seguro do que fingir modéstia. Embora eu não tenha desenrolado antigos manuscritos nem entrado no aposento proibido de alguma pirâmide distante, estou convencido de que esta verdade, como todas as grandes verdades, é simples e evidente. Por favor, me diga qual é. Suplicou o jovem príncipe. É o seguinte, comecei. Você só será feliz se amar e perdoar, porque assim será amado e perdoado. Você não pode perdoar sem amar, pois seu perdão nunca irá ultrapassar a medida de seu amor. E, finalmente, é impossível amar e perdoar as outras pessoas sem primeiro amar e perdoar a si mesmo. Como alguém pode amar a si mesmo conhecendo as próprias imperfeições? Questionou o jovem príncipe. Da mesma forma que podemos amar os outros conhecendo as limitações deles. Aqueles que esperam um ente perfeito para amar sofrem desilusões e acabam não amando ninguém. Para amar e perdoar a si mesmo, basta ter o desejo de se tornar alguém melhor e aceitar o fato de que você faz o melhor que pode. Como vou saber quem eu realmente amo se eu não for amado primeiro? Perguntou o jovem príncipe com bastante lógica. Você sabe que ama realmente quando coloca a felicidade de outra pessoa antes da própria. O verdadeiro amor é livre e incondicional. Não procura satisfazer as necessidades da própria pessoa, mas se concentra no bem-estar alheio. Eu ainda acho difícil entender como posso dar esse tipo de amor sem recebê-lo primeiro. Insistiu o jovem príncipe. O que você diz é verdade. Às vezes nós, humanos, temos a graça de receber amor incondicional de nossos pais. Outras vezes, através da meditação, nos conscientizamos de que possuímos uma alma imortal e podemos intuir o amor do Criador. Aqueles que, depois de ler os evangelhos, sentem que Jesus amou todos os seres humanos com perfeição absoluta, oferecendo a própria vida para nos libertar do medo da morte. Ensinando que somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Outros descobrem, por meio das palavras dos mestres iluminados, sua absoluta compaixão por todas as criaturas vivas. Se procurar por isso com sinceridade, você encontrará uma razão para amar a si mesmo e descobrirá que é um ser único e maravilhoso. Falei com grande convicção, pondo toda a minha energia nas palavras, sabendo que não há conquista mais difícil e ao mesmo tempo mais sublime que a cura de um coração ferido. O jovem príncipe me escutou com profundo e respeitoso silêncio. Devemos aprender com as crianças, prossegui. Elas são rápidas em perdoar. Caso contrário, a vida seria uma sucessão de ódio e vingança infindáveis. Mas de qualquer forma, de que você está se culpando? De duvidar? Até os santos duvidam. Aceite seus erros e acredite na misericórdia de Deus, porque Ele já perdoou você. Se duvidar da existência de Deus, pergunte a si mesmo o que pode ganhar não perdoando a si mesmo. Além disso, você já seguiu a sua voz interior, procurando seu amigo piloto para lhe perguntar por que ele lhe deu uma caixa na qual não cabe um carneiro. O jovem príncipe continuou em silêncio, de olhos semicerrados, e até parou de acarinhar asas. Não acho que você deva julgar a si mesmo tão severamente por ter se esquecido de cuidar da sua flor. As flores murcham no final do verão e retornam na primavera. Pode ser que ela tenha sutilmente se afastado para que você
não visse suas pétalas murcharem e caírem. Pude sentir a intensidade da atenção do jovem príncipe. Era como se sua vida dependesse de cada palavra minha. Você abandonou seu pequeno mundo, é verdade, mas só para explorar o mundo maior. Saiba que qualquer escolha implica abandonar algo. Todas as mudanças significam deixar alguma coisa para trás. Essa é a única maneira de crescer e progredir. Dolorosamente, mas sabemos que nos tornamos mais ricos em experiência. Pouco a pouco, largamos o que é supérfluo e mantemos apenas o que é essencial. Como peregrinos que no caminho de um santuário sentem como pesam as coisas que não são importantes. As palavras chegavam à minha língua sem nenhum esforço, guiadas por um conhecimento que parecia estar além de minha vontade. Quanto à erva daninha, não se esqueça de que você estava prestes a arrancá-la da terra. Seus preconceitos lhe diziam que todas as ervas daninhas são ruins, porque invadem o espaço dos seres humanos e das flores. Mas você pode dizer que aquela erva era ruim por si mesma? Claro que não, pois ela estava desempenhando exatamente a tarefa para a qual foi criada, isto é, ser uma erva. Portanto, como você pode culpar uma criatura por tentar sobreviver de qualquer jeito, quando sua existência estava em perigo? Desta vez o jovem príncipe me olhou com assombro, mas seus lábios permaneceram fechados. Eu não acredito que as coisas sejam boas ou ruins, a não ser em relação às nossas necessidades. Mas se eu tivesse de escolher uma qualificação, diria que, como Deus criou tudo, as coisas forçosamente são boas. No plano universal da criação, é possível que muito do que existe ou acontece tenha um significado que ainda não compreendemos. Será que as ervas daninhas existem para que não fiquemos preguiçosos, pois temos de arrancá-las da terra? Será que a dor existe no mundo para que podemos amar e dar valor à felicidade? Será que o ódio existe para que nós possamos vivenciar a alegria espiritual do perdão? A verdade é que, sem dificuldades, seria impossível que nós nos tornássemos seres humanos melhores e descobríssemos nosso verdadeiro eu. É nos momentos mais críticos que trazemos à luz o que há de melhor em nós. Respirei fundo e me calei. Prosseguimos a viagem em silêncio. Precisamos de tempo para permitir que o desejo de perdoar cresça dentro de nós. Paradoxalmente, algumas pessoas acreditam que ao perdoar os outros, estão concedendo uma bênção, quando na verdade o indivíduo que mais se beneficia do perdão é aquele que o concede. Os sentimentos negativos se voltam sempre contra a pessoa que os alimenta. Assim, ao não perdoar, ao invejar e odiar, estamos prejudicando a nós mesmos. Uma lebre atravessou a estrada justamente na hora em que o ensinamento de Buda atravessou minha mente. Aquele que me fere receberá em troca a proteção que vem do meu amor. E quanto maior for sua maldade, mais bondade receberá de mim. O Retorno do Jovem Príncipe, de Alejandro Guilhermo Holmes. Pasta 4. Conta com as vozes de Carlos Alberto Neves como motorista, Indy Fonseca como Jovem Príncipe, Mariel Heng como mãe das crianças, Gustavo Sandri como pai das crianças, Heloísa Bueno como criança A, Isaac Fagundes como criança B, Manuela Gabarrus como criança C. Direção: Lucas Saguista. Tradução: Paulo Afonso. Adaptação: Lucas Saguista e Jefferson Santos. Narração: Carlos Alberto Neves. Edição de áudio e sonoplastia: Jefferson Santos. Revisão técnica: Indy Fonseca, Heloíse Portugal e Natan Prado. Encerramento: Paulo Piazza. Essa é uma produção do Quartel Canvete Studios.
Pera aí, você tá procurando uma história sem pé nem cabeça com um protagonista esquentadinho? Então essa mensagem aqui é pra você. Conheça o Roger. Nessa história você vai acompanhar ele e seus amigos em uma jornada épica. A webcomic já tá disponível em quartelcanvete.com. Se eu fosse você, eu não perdia tempo e clicava no link da descrição, hein? Te vejo lá!